Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde contar histórias e empreender viram bons negócios. Eu sou Eduardo Boora, contador, host desse podcast, e tem aqui ao meu lado o Wagner, que está de visual novo, né? Aí, coisa que linda. É professor, advogado, empresário, e hoje vai estar aqui com a gente para falar de benefícios fiscais de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos aí pela presença, prestigiando o nosso Contas e Contos. E hoje, pessoal, estamos com um convidado ilustre, que é o especialista da Icavi Contabilidade em assuntos fiscais e benefícios fiscais de Santa Catarina, que é o Charlen. Charlen, seja bem-vindo ao nosso episódio e fala um pouquinho da sua experiência profissional como especialista na parte fiscal. Então, boa noite, pessoal. Eu sou novo, né, na área, novo, 10 anos aí de carreira. Meu primeiro emprego foi numa contabilidade, já comecei na parte fiscal e desde então é só trabalhando com importadoras aí. Então, os TTDs aqui de Santa Catarina, os regimes especiais, estão na minha vida desde que eu comecei na contabilidade. Quantas vezes já te chamaram de louco, Charlen, ao longo dessa vida? Muitas vezes. Muitas. Então, hoje, como vamos falar de um assunto que é sobre benefícios fiscais voltados para a importação, né, Wagner? Tu poderia dar uma breve história de como surgiu o benefício fiscal dentro do nosso estado, para que quem possa estar assistindo a gente consiga compreender o porquê que isso surgiu lá atrás, né? Uhum. Vamos contextualizar um pouquinho, é um tema que eu gosto bastante, até porque faz parte ali da minha formação, da minha atuação, né, na parte de consultoria em comércio exterior, logística, na parte jurídica, mas na parte operacional também, ajudando a estruturar alguns negócios, né? E o Compex, então, se inicia lá em 2003, aqui no estado de Santa Catarina, né? E vem junto com todo o desenvolvimento que a municipalização do Porto Itajaí trouxe, com a possibilidade de arrendar, né, na época para o Teconvi, final de 2001, e começa o desenvolvimento de containerização mais intensa no Porto de Itajaí, e começa um outro fator extremamente importante, que é denominado aí na literatura, né, que é o fator China, que são as importações vindo da China, então produtos manufaturados com valor agregado. E Itajaí, principalmente com o Compex, começa a se tornar muito atrativo, né, nessa questão até do imbalance. Vinha muito container vazio retornando para o Porto de Itajaí, principalmente de reefer, e começa um movimento com as importações se acentuando, principalmente da China, né, Estados Unidos, Alemanha, mas principalmente China, de muita carga vindo na importação e que com o Compex em 2003 começam a aumentar num nível bastante significativo. Depois disso, a gente tem, em 2007, a transformação, né, no pró-emprego, né, com algumas diferenças ali nas alíquotas, né, passando para 4%. Na época, o ICMS era 17%. Na sequência, a gente tem uma continuidade com o TTDs, né, que são os que a gente tem até hoje, 409, 10 e 11, os principais ali voltados para a importação. E nós temos a guerra dos portos escancarada, né, com o Estado de São Paulo, principalmente sendo mentor, né? Era o mais prejudicado, com várias empresas, né, deixando de importar por São Paulo, por Santos, enfim, e vindo para Santa Catarina. E aí todo um movimento político com a Resolução 13 de 2012, a resolução do Senado, que reduz a alíquota no Brasil inteiro nas operações de importação, né? Ou seja, o fato gerador de desembaraço aduaneiro na importação, que é o fato gerador de ICMS, ele passa para 4%, de 17% para 4%, né? Com uma margem muito pequena, né? Para que se possa continuar dando benefício. E mesmo assim, né, Santa Catarina continua, né, desenvolvendo, né, os benefícios, aperfeiçoando e estimulando a vinda de mais empresários para cá. E a gente chega num outro momento com a resolução do CONFAS, né, a 190, 2017, que traz uma normatização também para assegurar os direitos de quem utilizou os benefícios fiscais, então que não seria impactado.
E em 2021 a gente tem aí o ato de novo, né, com um lobby muito forte paulista, e não só paulista, mas de alguns outros estados também, que é o julgamento no STF de quem é o estado, né, que é o sujeito ativo, ou seja, que pode cobrar o ICMS na operação de importação, entendendo que aí nas operações indiretas, que encomenda continua sendo o estado onde a operação aconteceu, onde está o importador, e na operação por conta e ordem de terceiros seria então o estado em que está domiciliado ou onde fica o adquirente da mercadoria. Então isso alterou de novo significativamente todo o jogo, né, da importação, mas Santa Catarina de novo, né, conseguiu se mover e transformar esses limões numa bela limonada aí. Exatamente. Trazendo mais filiais para que se instalassem em Santa Catarina, usufruindo e conhecendo a nossa... Itajaí também, né? Principalmente Itajaí. Trazendo toda a estrutura logística para cá. E nesse sentido, Itajaí, muitos não têm essa noção, né? Na nossa região, bastante gente já tem conhecimento. Inclusive, isso lá no Global Trade Summit em 2023, né, num dos painéis, eu trouxe, né, em primeira mão, ali, fazendo um comparativo Porto de Santos 2000 com o Porto de Itajaí em 2000, com a movimentação de valores, né, transacionados na importação. Então, Itajaí tinha 58 milhões e o Porto de Santos 4 bilhões de dólares, valor FOB. E em 2023, quando 2022, Itajaí já assume como o maior importador do Brasil, né? Sede, né? Então as empresas estão sediadas em Itajaí. Itajaí se torna o maior importador do Brasil, ganhando inclusive de Manaus e de São Paulo e Santos, né? Com 13 bilhões e meio aproximadamente de dólares em valor FOB movimentados por empresas que estão localizadas em Itajaí. Né? E isso é muito dinheiro, uma colocação muito grande na economia local, né? Que traz todo um impacto, né? E auxiliou em todo o desenvolvimento da infraestrutura logística que a gente tem hoje aqui, né? Com uma série de armazéns, várias grandes empresas distribuindo produtos a partir daqui, né? Fomentando muito o nosso desenvolvimento e a nossa expertise, tanto na área de importação quanto na área de movimentação de containers, né? Então, é algo muito impactante. Tem um cliente nosso que ele até comenta, né, que em virtude desse boom que deu do comércio exterior aqui na nossa região, a qualificação da mão de obra nossa é uma das melhores que tem do Brasil. Né? Ele disse, cara, aqui a gente está com os melhores profissionais estão aqui na nossa região. Né? Então, tudo isso graças aos benefícios que foram incentivados lá atrás. Né? Eu sempre falo, né, uma das variáveis com certeza são os benefícios fiscais, mas a containerização ela também possibilitou que a carga com valor agregado ela fosse disseminada e desenvolvendo vários outros prestadores de serviço. Né? Porque eu sempre brinco o seguinte, é legal a movimentação de carga geral, carga projeto, né? Que são cargas onde vem quase um navio inteiro destinado àquele produto. Né? Mas pega uma carga de bobina de aço, ou até os navios da BYD mais recente que a gente teve aqui. Quantas empresas estão prestando serviço naquela operação? Né? Então, uma cadeia, agência marítima, um despachante aduaneiro. Tu vai ter, na carga containerizada, não. Às vezes, tu tem um container que é LCL, que tem várias cargas de vários consignatários importadores, e ali são despachantes aduaneiros diferentes, são contadores diferentes. Sim, advogados. Os diretos e indiretos pessoal grande, da publicidade né? e propaganda. Com certeza. Então, tecnologia da informação, sistemas. Sim. Então, tu abre um leque e essa pujança que a gente tem ao redor de Itajaí, atingindo os outros municípios, Navegantes, Balneário Camboriú, enfim, e outros municípios. Aqui a gente tem, muito diferente de São Francisco do Sul, por exemplo, em Imbituba, que são outros polos logísticos, mas com carga projeto, carga geral, né? Diferente da carga containerizada. Né? Então, a carga containerizada é a carga que possibilitou que isso acontecesse, que esse benefício, porque ele também é um benefício em São Francisco do Sul e em Imbituba.
né? Mas como são diferentes essas economias, né? E essa É estrutura porque Itajaí, apesar de geográfica. receber muita carga, a gente tem a liberação no porto muito rápido. Eu vejo que aqui em Itajaí a gente consegue liberar a carga muito mais rápido do que... É que, sim, é porque isso foi uma construção. Por quê? Porque a containerização ela se desenvolve aqui. Então, a Portonave ela vem se instalar aqui e não é à toa que ela vem se instalar em Navegantes, porque ela vem atrás da proteína animal inicialmente. E é por isso que esse boom, como eu falei, que vem com o Compex e o fator China, acaba gerando todo esse desenvolvimento e esse aperfeiçoamento, né? Que é um outro fator que é denominado na literatura aí de terminalização. Então, são vários terminais que vão vindo no entorno do grande terminal portuário, do porto e dos terminais portuários, para dar essa infraestrutura. Só que, aí os grandes armadores, a Maersk, que era dona da IPM Terminals, a MSC, que é dona da Portonave, TAL, elas vêm operar aqui, elas não vão para Imbituba, elas não vão para São Francisco do Sul. E aí tu vê o mesmo exemplo em Itapuá, né? A Hamburg Süd era dona de 35%, 30% de Itapuá, então ela levava os navios para lá. Hoje a Maersk é a dona desse percentual e ela continua levando, ela deixou de trazer para Itajaí, ela leva para lá. Então, Itapuá está se desenvolvendo. Só que Itapuá não tinha o mesmo desenvolvimento já existente em Itajaí, com prestadores de serviços, com uma universidade fomentando essa prestação de serviço. Então, exatamente. Isso que o Dudu comentou ali, de que realmente tu conversa, né? Estou 25 anos na área e tu conversa com as empresas de fora daqui, eles mesmos falam muito da qualificação dos profissionais que estão atuando na área, né? Exatamente. De que nós somos um centro logístico muito forte na América Latina, né? E se bobear, né, no Brasil. Né? Por quê? Porque Santos vai ter vários outros tipos de carga e aqui a gente se focou muito no container. Isso, exatamente. E essa especialização é legal, né? Tu vê, porque a gente às vezes recebe clientes, filiais de outros estados e às vezes o contador nos procura, olha, pode assumir a parte de vocês aí porque a gente não tem esse expertise de tocar, exatamente, né? Então isso aí foi um reflexo da inteligência de quem criou os benefícios fiscais aqui para o nosso estado, direcionando, né? E até conversando anteriormente, fora do ar, né, Wagner, tu comentou que até não sabia disso, que Santa Catarina não foi pioneiro na criação, né? Ele começa um regime semelhante no Paraná, né, em 2002, salvo engano, 2001, e Santa Catarina aperfeiçoa muito, né? Sim. A gente teve personagens extremamente importantes nisso, políticos, né, que ajudaram bastante, que, né, sempre tiveram à frente desses movimentos, né? Sempre falo do Amir Gorges, que é um exemplo aí, um cara que referência. Sempre é uma grande referência, sempre batalhou e tem um entendimento muito diferenciado e que auxiliou nesse desenvolvimento, com certeza, né? Muitos auxiliaram, né? Mas sim. Eu vejo talvez ele como uma das grandes referências. Não tem como não falar em benefício fiscal e não lembrar do nome dele, né? Com certeza. Eu lembro que quando eu comecei, porque entrou no regulamento do CMS em 2020, né? Os benefícios ali, porque até então não estava no regulamento. Não. A gente tinha que mandar e-mail. Tu tinha uma dúvida sobre o TTD, tinha que mandar um e-mail lá para o Gescomex e esperar eles te responderem, porque como a gente não estava no regulamento, então era o que os fiscais diziam que podia e que não podia. A gente tinha carga que chegava, às vezes eles não desembaraçavam e o motivo que eles quisessem. Eles davam qualquer motivo, assim, ou pediam um TTD, não concedeu por tal motivo. E a gente não tinha como dizer, não, cara, a gente tem uma lei que fala que pode ser assim. Então eu vejo que a partir do momento que entrou no regulamento de CMS, isso ficou padrão e a gente não teve mais tanto problema em desembaraçar carga. Enfim, a gente hoje tem ali um norte. É claro que o termo de concessão que é o que diz o que você pode fazer ou não. Mas hoje a gente tem no regulamento tudo certinho. Para mim, pelo menos, facilitou muito. Com certeza. Ô, Charlie, então, para quem está nos assistindo, você consegue conceituar o que são esses benefícios fiscais da importação aqui dentro de Santa Catarina, né? Qual o efeito que ele tem e também quais são os tipos de os benefícios fiscais que a gente tem voltados para a parte da importação, que a gente sabe que tem outros benefícios aqui em Santa Catarina, como têxtil, enfim, outros, mas o foco hoje é a importação. Vamos falar do crédito presumido, então.
Eu acho que é importante a gente começar conceituando quem pode ter esses benefícios. Não é qualquer empresa. Você tem que ser uma empresa importadora do regime normal ou que apure o ICMS no regime normal. Então, a empresa do Simples... Já não, se ela não apurar o ICMS no regime normal, ela já não pode pedir os benefícios de importação. Aí, vamos falar especificamente do 409, 410 e 411. O que eles fazem? Eles diferem o ICMS da entrada, tem um diferimento do ICMS na operação de revenda, e o 410, por exemplo, ele não existe que você dê uma garantia, uma antecipação do ICMS para você poder importar. Então, aí, o que diferencia um do outro desses três? 409, preciso pagar uma antecipação para o Estado. Então, estou desembaraçando a mercadoria aqui, eu tenho o regime antes dos 36 meses, eu preciso pagar o 2,6 para desembaraçar. E claro que aí esse ICMS depois ele vira crédito na entrada para mim, mas eu preciso dar essa antecipação para o Estado. Exatamente. O 410, ele é o melhor e o mais difícil de ser conseguido. Justamente por isso. Ele não pede antecipação, ele tem uma carga tributária efetiva menor do que o 409, já quando você consegue ele. E o 411, ele não te pede antecipação, mas ele te pede uma garantia, que aí pode ser um imóvel em nome da empresa, uma conta bancária em nome da empresa. Isso. E, se eu não me engano, ele precisa ser 1/3 do ICMS desembaraçado nos últimos 12 meses das importações. Então, você tem que apresentar para o Estado essa garantia para você poder importar com o 411. O 410 é o que todo mundo almeja, né? É o queridinho. Mas ele tem algumas regras, né, Charlie, para poder alcançar esse prazo, benefício, né? Tem prazos, faturamento também, né? Você precisa ter tido 409 nos 24 meses anteriores, ter o faturamento de 24 milhões nos últimos 12 meses, e aí não é faturamento global da empresa, é faturamento de importação nos últimos 12 meses, então tem que ser 24 milhões. Mas ele também tem uma coisa legal, que independente disso, se você for uma indústria, você consegue pedir sem essas outras condições. Então, se você for uma indústria que vai importar o produto, mas não vai mudar a NCM no teu processo de industrialização, e você tem lá que você é uma indústria, tu consegue pedir o 410 também. Não é garantia que o Estado vai te dar, mas você tem esse respaldo para pedir o 410, direto, antes de passar para o 409. Ô, Charlie, e o impacto financeiro, né, de alíquotas, como é que funciona em cada um deles na parte da saída, né? Qual é a redução efetiva que pode ter? Óbvio, a gente sabe que tem produtos, né, Wagner, que tem algumas regras específicas, está na lista CAMEX, também se você está vendendo para uma pessoa física ou está vendendo para proibido de utilização. Exato, ou não vendendo para não contribuinte. É bom falar dos produtos proibidos, porque a gente tem o decreto 2128 aí, que ele traz uma lista de produtos que não podem ser importados com o TTD. Então, não são todos os produtos que podem ser importados. Esse é um decreto do nosso estado, né, Thiago? Isso. Isso é muito importante também, né? Porque às vezes as pessoas acabam não conhecendo, né? Querendo e não se atentando. Recentemente, o estado fez uma malha fiscal desses produtos proibidos. E eu vi que teve empresa, assim, milionário, sabe? O valor de ICMS que o estado cobrou. Porque eles colocam a lista lá e eles descrevem o produto. Então, tem a NCM, tem a descrição, a empresa não se atenta, e aí o Estado deixa para cobrar quando está chegando os 5 anos, Sim. porque aí para eles a multa e os juros é maior, né? Exatamente. Eu tive um caso de uma empresa aí que foi 5 milhões de ICMS. Nossa. Só de ICMS, mais a multa e juros. Então, é importante falar do decreto também. É importante ter pessoas, né, que estão trabalhando... capacitadas para gerir essa questão do benefício, né? Porque Com isso certeza. Do que pode ser uma vantagem, em muitos dos casos, se não bem cuidados, né, Charlie? Isso aí pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar. Com certeza, imagina a você continuidade da empresa até, né? Receber uma conta de 5 milhões. Não, isso aí afeta, de fato, o fluxo de caixa e a empresa como um todo, né? Mas, assim, para as empresas que conseguem importar com benefício, tem o produto certinho, eu vejo que o ganho financeiro é gigante. Porque, por exemplo, no 410... você importa sem ter que pagar nada na entrada, o teu ICMS da entrada é diferido, e na saída, quando vende a 4%, tem um crédito presumido de 3%. Então, está pagando 1% de ICMS aí. Aí, quando vende a 12%, tem casos que você paga 2,10% ou 3,6%.
Então, o ganho aí no crédito presumido, e que é onde as trades estão ganhando hoje em dia, né? Exatamente. Porque o serviço elas cobram o mesmo, mas aí o ganho do ICMS é gigante. Isso. E sabe que duas coisas ali que é importante, né? Até só complementando isso que tu já trouxe ali, né? Quando o Charlie está falando da entrada ali, desembaraçou. Desembaraçou, não precisa pagar, né? Então, todos os tributos federais você tem que pagar no registro da DI. Né? O ICMS é um desembaraço. Entrada, né? Só que com esse benefício, né, que é o diferimento, ele não é pago nesse momento. Então, ele é jogado para frente. Então, a empresa não precisa tirar esse dinheiro Gestão de caixa é importante, né? do bolso, né? Ele tem o diferimento da entrada e na saída ele ainda tem um diferimento parcial, porque você não precisa recolher o ICMS cheio nas vendas dentro do estado. Exatamente. Seria hoje 17%, 12%, o que seria 12% você destaca 4% e paga 1%. Né? Tem mais o fundo também, né? Aí o fundo ele é calculado por fora, em mais 0,4% de fundos. Isso. Mas é uma economia muito boa, né? Uma vantagem tributária aí para as empresas que trabalham com importação se torna muito interessante, né? Com certeza. E não é à toa, né? Que a gente tem esse desenvolvimento muito puxado por isso, né? Por esses benefícios. E se a gente pegar, né, um exemplo de extrafiscalidade, né? Ou seja, que o tributo ele não tem como objetivo principal receita, né? Ser receita, mas estimular um desenvolvimento econômico como é esse, ou sustentável, enfim, né, ambiental, né, são vários usos extrafiscais, né, do tributo. Mas nesse caso a gente consegue observar e muita gente fala, está abrindo mão de arrecadar. Mas eu estou abrindo mão de arrecadar, mas eu estou estimulando a economia, né? A economia. E não só a economia, desenvolvimento de tecnologia, tudo, né? Se tu pegar a quantidade de empresas também com nível tecnológico que vai subindo, como eu falei, de sistemas, de equipamentos de movimentação, né? Tenho amigos, clientes, né, que trabalham com a parte de armazenagem e o pessoal vem de fora e eles dizem, mas a tecnologia que vocês estão usando aqui não tem nos Estados Unidos, sabe? Não é comum lá. Né? Só grandes centros de distribuição. Então, tu tem... Fomenta o negócio como um todo, né, cara? Todas as operações em algo si, né? Que... eu digo, né, o próprio município de Itajaí, ele podia ter mapeado muito mais, né, as estruturas e esse desenvolvimento, como ele se dá nas áreas de atuação, o estado de Santa Catarina, né, demonstrando ainda mais, né, a importância desse benefício. Ô, Charlie, e como é que hoje uma empresa que está vindo para Santa Catarina, como é que ela solicita, como é que ela consegue esse benefício? Né? Então, o benefício... a gente faz o pedido via SAT, né, que é o sistema aqui do estado de Santa Catarina, e aí ela tem que comprovar que ela é uma empresa do regime normal, que ela... tem algumas regras ali que o próprio sistema do SAT pede, né? Isso, ela tem que importar mercadoria para comercializar, né? E aí ali tem umas regrinhas... que, por exemplo... Ele pede algumas documentações, certidão negativa federal, né? Então, algumas regras do próprio benefício, mas a gente não pode dar os caminhos das pedras também, mas é algo que hoje está muito mais simplificado, né? Vai na época que era antigamente, né? Eu não peguei bem essa época, mas eu me recordo, meu pai ali montar os processos, era algo totalmente diferente do que é hoje, da realidade de hoje, né? Eu tive trade, né? Entre 2006 e 2010, né? Então a gente tinha o benefício, né? Na realidade, o benefício que a gente teve em 2007, que já era o pró-emprego. E foi um outro benefício que o Estado nos deu, a forma de tirar, né? De tirar o próprio benefício, que agora está muito mais tranquilo, né? Está bem, muito mais. Mas, obviamente, ele tem fácil de usar. Isso, mas ele tem que saber tirar ele de modo correto, né? Não é qualquer um que consegue... E mais do que isso, é toda a parte do gerenciamento que vai ser feito nas operações. Porque, assim, hoje a gente tem aí em obrigação acessória as empresas que têm esse benefício... Cara, o tanto de informação que você tem que dar para o Estado para ele controlar o teu benefício é surreal. Com certeza. Ele te dá o benefício, mas ele tem um controle, né, muito rígido. Né? Exato. E tá certo também, né? Com certeza. É algo que... Porque senão, às vezes, as pessoas, né, mal intencionadas aproveitam para tirar vantagem de quem tá bem intencionado, já que você já tem um benefício, né? Ô, Charlie, já que no início o Wagner falou sobre tipos de operações, né, de... operação por conta e ordem, operação por encomenda, operação própria, né? Como é que tu podes dar um briefing aí para a gente? O que significa cada tipo para quem está nos acompanhando possa entender
o que é uma conta e ordem, o que é uma importação por operação própria, por encomenda? Claro. Então, conta e ordem. Conta e ordem, a trading atua só como... ela faz o papel de importador, mas o real adquirente é o importador. A trading fica com a parte burocrática, mas o real importador é o adquirente da mercadoria. E como foi bem comentado antes, o ICMS, nesse caso, ele é sempre devido para o estado do adquirente. Então, a trading, se ela está em Santa Catarina e ela está fazendo uma importação por conta e ordem para um cliente de São Paulo, não pode usar o benefício, porque o ICMS vai ser recolhido integral para São Paulo e aí não se fala de TTD nesses casos. Por isso que Santa Catarina voltou a ser atrativo por causa das filiais, né, Wagner? Que é onde as empresas acabaram vindo bastante para Santa Catarina justamente para poder fazer as operações. Né? E assim, na conta e ordem, diferente da encomenda, o radar que é utilizado, o limite do radar que é utilizado na importação é o do adquirente, não é o da trading. Isso. Na encomenda, a gente usa os dois, o da trading e do encomendante. Então, vou importar, tem um radar de 50 mil dólares, a trading tem 50 mil dólares e o adquirente está importando uma mercadoria de 150 mil, na conta e ordem ele consegue, porque eu estou utilizando o radar dele, não o radar da trading. O limitado e o expresso, né, que é o 50. Aí na encomenda, a importação acontece como uma compra e venda. Eu estou importando, eu já tenho um real adquirente aqui no Brasil, então eu compro e já vou vender para ele. Ele tanto que na DI ele aparece como encomendante. E nesse caso aí eu consigo usar o benefício dentro, fora do estado, desde que atenda a regra de desembaraçar no Porto de Santa Catarina, consigo utilizar o TTD normal. Isso. É porque ela é equiparada a uma conta própria, né? Como se a trading estivesse fazendo uma importação direta, né? Na direta é só porque eu ainda não tenho quem vai comprar a minha mercadoria. Eu compro, deixo em estoque e quando eu vender eu utilizo o benefício. Isso é a Receita Federal que criou esses padrões na legislação em 2004, né? Com o objetivo de tentar evitar crimes de lavagem de dinheiro, né? Então, interposição fraudulenta, né? Isso. Que passa justamente... Vocês não vão lembrar, mas teve alguns casos que ficaram bem conhecidos no Brasil, né, de lojas de roupa, né, das Lu em São Paulo, então que ela criava vários CNPJs, né, e que faziam as operações de importação sem lastro financeiro, né, e muitas lavando dinheiro, né. E aí existiu também uma pressão internacional muito forte sobre isso e tal. E aí a Receita cria esse mecanismo que eu até entendo que ele acaba, às vezes, até atrapalhando mais sob um ponto de vista de desenvolvimento de negócios do brasileiro, né? Porque ele engessa, porque ele traz mais dificuldades, uma burocracia mais excessiva, né? E criando essas modalidades de importação. E aí tu pega... a gente sabe, quem está na área aí, por exemplo, que muitas vezes só vão se criando camadas, né? Continua o mesmo modelo anterior, porque quem está querendo fazer a coisa errada continua conseguindo fazer a coisa errada. Então, eu brinco, né, com os alunos que eles acabam tentando enxugar gelo, né? Sim. Limpar porco, porque faz, tu atrapalha a vida de quem quer fazer a coisa certa e dar mais dinamismo, gerar mais negócio. Mas enfim, até tem a regra que a gente tem posta aí. Né? Um termo aí no comércio exterior que o pessoal usa para meio que maquiar a operação, que é a importação por distribuição. Isso não existe. Isso você faz a importação... Isso é uma encomenda, na verdade, né? Você já tem o teu adquirente aqui no Brasil. Teria que você vai lá e não declara o adquirente, faz uma distribuição... Mas não existe essa importação de distribuição. Sim, não. Aí o pessoal vai sendo criativo. Muito criativo. Criativo, né? A criatividade do brasileiro é coisa linda. O que mais a gente tem? Exato. E a conta própria ali, a importação própria, como que é, Charlie? A importação conta própria é o radar da trading só, ela importa, a mercadoria fica no estoque e ela vai vendendo conforme demanda. Exatamente. Então temos esses 3 tipos, né, que a gente sempre acaba usando bastante no nosso dia a dia, né? A importação por conta própria, conta e ordem e também por encomenda, né? E também como você falou, Charlie, você falou num termo radar ali, né? Então, para quem está nos acompanhando, até o Wagner pode nos auxiliar com isso. Explique aí
que é o termo radar, o porquê tirar? Todo mundo fala, vou precisar tirar o radar. Então, vocês podem agregar um pouquinho do conhecimento de vocês nesse assunto, conceitualizando o que é de fato o radar, né? Manda ver. Eu já... O radar ele foi criado em 2002, né? Se eu não me engano. E ele é... Tu já era nascido, Thiago, em 2002, cara? Tinha 4 anos em 2002. Aí, ó. O radar, para uma empresa importar, hoje em dia, num limite aí que não seja uma importação por remessa expressa, que é até $3.000, que é a única importação que eu conheço que não precisa de radar, toda empresa que pretende importar uma mercadoria, ela precisa ter um radar. Aí ela faz a habilitação lá no Syscomex, né? Eu não sei se a gente pode falar como faz a habilitação, mas enfim. Os conceitos mais básicos não tem problema não, mas cada tipo de radar ali, de habilitação tem seu próprio regramento, né? E eu acredito muito que o radar ele foi criado justamente para coibir um pouco a interposição fraudulenta. Porque o radar, ele vincula toda a tua operação de importação. Isso. Então, se você tem uma DI que caiu em canal vermelho, canal amarelo, fica tudo registrado ali. E, por exemplo, importação por conta e ordem, encomenda, você vincula o radar do teu cliente lá junto. Então, eu vejo que, assim, eles criaram isso principalmente para meio que tentar proibir o tipo de importação assim que não... informe quem é o adquirente aqui no Brasil. Na realidade, ele vem como uma forma de auxiliar no controle aduaneiro de uma forma geral, né? Então, ele está vendo se aquela empresa ou aquela pessoa física, se realmente ela tem condições de estar desenvolvendo atividade, ela mostrando de forma mais transparente quem ela é para a Receita Federal. Exatamente. Né? Que é a aduana brasileira, que está dentro da Receita Federal. Então, é de onde vai surgindo daí as habilitações, né? Da expressa, limitada e ilimitada. São as 3 habilitações que a gente tem, né? Que aí pode explicar... A expressa é mais para... Eu vejo que é mais para SA, né? Sociedade de Economia... Não, a expressa é até $50.000 por semestre. Isso, que é mais tranquilo de se tirar, né, Wagner? Se a gente for pegar essa parte aí, é mais... tranquilo para as operações menores, né? E muitas das empresas que estão começando, né, elas acabam de fato, né? Porque quem não tem uma expertise do comércio exterior acaba tirando a habilitação expressa, né? Que é mais rápida, né? E até para conseguir as demais é muito difícil, né? Se você não tem os expressa. Lastros financeiros, né? Que a gente às vezes se depara bastante, né? Que às vezes a empresa já quer de fato começar com uma importação um volume maior, mas não tem como justificar aquela importação. Na primeira habilitação, você vai lá e coloca limitado ou ilimitada, mas você não sabe o que a Receita vai te dar, né? Aí te deu uma limitada até $50.000. Aí faz um pedido de revisão, de revisão de estimativa, protocola os documentos lá no ECAC. E aí pede para aumentar, para limitada até 150 mil. Isso, ou ilimitada, né? Que é mais estranha, né? Porque é ilimitada, mas ela também não tem na norma, né? Mas a gente sabe que tem valores ali que eles levam em consideração. Sim, né? Eles levam em consideração os pagamentos de tributo no ECAC, o teu ativo circulante, ali, o disponível, né? Bancos e aplicações. Financeira, né? Isso. E a gente teve até um caso, né? Que é bem... interessante ali, né? Que muita gente fala do ilimitado, né? Que é um cliente nosso, que a gente teve a operação e disse, não, vamos fazer o pedido da ilimitada sem juntar documentos, e ele foi deferido de forma automática, né? Foi deferido de forma automática. Pelo laço da empresa que ela já tinha de pagamento de recolhimento de tributos, faturamentos, a parte previdenciária, que é considerada. Então, a gente analisou ali e viu que tinha condições a revisão de fazer o pedido. Já saiu, né? Eu já tive um caso que a gente pediu, eles deram o limitado e a gente pediu o ilimitado, tinha no disponível 4 milhões e pouco. Aí tinha bastante. E eles a Receita não deferiu
Mas aí, porque, enfim, esse dinheiro ele não tinha rastreabilidade. Ele simplesmente é. foi lá e colocou, fez um depósito no banco. Isso é E, uma então, coisa a Receita, eles têm como pegar e eles Com fazem certeza. esse rastreio. Isso depois ali que vem os tipos de modalidades ali da conta e ordem, encomenda, uma coisa que a Receita ela fiscaliza isso e a gente tem direto, né, problemas com gente que está tentando fazer algo que não consegue demonstrar, origem e disponibilidade do recurso. Então, se você não tem origem e não tem a disponibilidade, ou seja, como demonstrar para a Receita Federal, né, contabilmente, que você tem essa origem e essa disponibilidade, nem adianta fazer um pedido do ilimitado. Aqui. E é uma coisa que também avançou bastante, a rapidez da devolutiva da Receita Federal. Né? Hoje, se eu não estou enganado, em 10 dias eles já analisam esse processo. Né? Os avanços aí são... Antigamente era um processo muito mais demorado. E isso que tu falou faz total sentido, né? Às vezes o contribuinte, o cliente nosso, ele quer, mas não tem a disponibilidade, não tem o recurso, né? Como justificar, porque a gente é obrigado em enviar os balanços, todos os relatórios contábeis que comprovam as operações e como ele não tem, infelizmente, não acaba não conseguindo a habilitação, né? E às vezes a pessoa, muitas das vezes, já tenha negociado o produto lá e esquece de fazer o dever de casa antes, né, Wagner? Isso que é o principal problema, né? Já vi alguns casos de fazer a importação, chegar aqui, não tem limite de radar para liberar no porto. Aí fica gerando armazenagem. Já fui aí o advogado é acionado, o advogado adora isso. Mas não, eu prefiro, pelo contrário, eu prefiro trabalhar com o preventivo do que auxiliando na estruturação, né? Junto, a gente tem vários trabalhos nesse sentido também conjuntos, tentando aperfeiçoar para que a empresa possa ter o seu desenvolvimento tranquilo, do que ter que ficar resolvendo esses problemas, porque querendo ou não, a Receita ela tem trabalhado nessa questão, né, do compliance, de tentar entender quem quer trabalhar certo de forma correta, está aí para poder trabalhar. Né? É óbvio que às vezes acaba atrapalhando pessoas que querem trabalhar de forma correta, mas talvez não foram tão precavidos, não tiveram... Bem instruídos. Exatamente. Não isso é um fator importante. Né? Às vezes as pessoas querem fazer a operação, mas não se adequam, não fazem um planejamento antes de iniciar também. Né? Às vezes já não é só o fato de eu importar, né? Eu tenho toda uma estrutura por trás que eu tenho que deixar a casa arrumada para poder, de fato, começar com as minhas operações. Então, isso é extremamente importante, né? Porque às vezes pessoas, fala, poxa, Santa Catarina tem um benefício, vamos começar a importar e já começa a se estruturar, mas calma, não é bem assim, né? Tem que arrumar a casa para poder, de fato, então é importante ter advogados, ter contadores especializados nisso para poder dar esse respaldo, né? Então, isso é algo que a gente acaba sempre dando como dica, né? Calma, vamos devagar, um passo cada vez para poder fazer todo o processo, né? Porque o processo de importação ele é demorado, né? Porque tem todos esses trâmites burocráticos de habilitações e tudo mais, a questão de às vezes constituir uma filial, um despachante aduaneiro, exatamente, extremamente importante, né? E as pessoas às vezes ficam ansiosas porque também a carga demora para chegar, tem toda a parte do trânsito até receber, né? Então às vezes é um ciclo operacional muito grande, né? De tu poder fazer um investimento e tirar esse investimento, né? Porque também às vezes tu comprou um produto até tu vender e tu tens que já estar preparando outra importação, porque tem que ter um fluxo de caixa disponível para fazer toda essa logística financeira, operacional da empresa, então é bem complicado. Comércio exterior é imprevisível e são muitos fatores externos que interferem na chegada da tua carga no Brasil. Internos e externos. A guerra lá no Irã. Quanto atrasou a chegada dos navios aqui nos portos? A pandemia, né? O frete, né? Disparou. Na pandemia, né? no pós-pandemia, a gente teve problema aqui, né? Canal de Suez, Canal do Panamá. Então, que interfere diretamente, né? na precificação do frete. O frete vai na base de cálculo dos tributos e aí, além de tu já pagar o frete alto, tu vai pagar mais tributo ainda, né? O Wagner, também tem um outro ponto que também dá dor de cabeça para vocês também, advogados, a questão de canal vermelho, um produto, né, uma mercadoria, uma importação
parar no canal vermelho que eles chamam, né? De fato, né? Sim. O que significa esse canal aí também? Porque é muito comentado no dia a dia, né? Do pessoal do comércio exterior, enfim, e às vezes acabam ligando bastante para os advogados para pedir auxílios. E o que tu pode trazer para quem está nos ouvindo? Quais são os conceitos? Então, assim como o radar ali que eu comentei que ele é utilizado para fins de controle aduaneiro da Receita Federal, de saber quem é que está, né, transacionando, né, que é habilitado no Siscomex e tem o radar, né, que tem os seus representantes legais vinculados, quem é que está transacionando no comércio exterior brasileiro, importando e exportando, os canais de parametrização que a gente chama, né, o verde, o amarelo, o vermelho e o cinza, eles são canais de parametrização que não são automáticos, embora muita gente pense que são, mas eles são alimentados dentro do Siscomex com várias informações, né? E são essas informações que vão, de repente, ter um desembaraço automático, que é o canal verde, ou uma análise documental, que é o canal amarelo, né? Ou no canal vermelho, que foi que o Eduardo comentou, que é quando você tem ali indícios, né, que o sistema apresenta de que tanto documentalmente ou até mesmo é exigida aí uma vistoria física dessa mercadoria para poder realizar nessa fiscalização e verificar se o controle aduaneiro realmente foi obedecido, né? Então vai existir um confronto dos documentos que instruíram aquele despacho aduaneiro. Então vai pegar lá o BL, a fatura comercial, o packing list, os documentos mais básicos, e vai fazer uma confrontação com a quantidade de mercadorias, de caixas que está descrita no packing, e vai ver fisicamente no container, né, se existe esse número de caixas que está descrito ali, né? Então ele tem esse objetivo, passar um pente fino na operação. Quando a mercadoria cai no canal vermelho é uma dor de cabeça pro... sentar e esperar, porque às vezes demora, armazenagem. Né? Aí os custos logísticos, que é outro tema aí que bastante, né, gente? Que eu falo, que eu escrevo bastante, né? A gente tem aumento gigantescos aí tanto na armazenagem e guarda fiscal quanto nos serviços que são necessários. Então, num canal vermelho, a gente vai ter que ter posicionamento do container numa área específica, contratar os funcionários, né, os prestadores de serviços do terminal portuário para desunitizar aquele container, ou seja, tirar a carga de dentro, e aí fica muito a critério também do auditor fiscal, né? Sim. Então, vai tirar todos os volumes, vão contar todos os volumes que tem de caixas para ver se realmente é o que tinha. Às vezes, abrir as caixas para ver se é o que... Lógico que eles não vão abrir todas as caixas, né? Depende do caso, pode ser que abra. Mas ele vai, eventualmente, fazer por uma amostra, né? Por amostragem. E isso só vai onerando a operação, né? E isso a empresa, né, na outra ponta, querendo a liberação logo, porque quer negociar o produto, quer fazer o fluxo girar, o financeiro, né? Então, muitas vezes, na verdade, eles já venderam o produto e aí acontece o canal. E eu tive um caso de um produto que foi importado, e aí foi importado com ex-tarifário, e o ex-tarifário, ele geralmente dá um canal para você comprovar que você está usando um ex e o produto que você trouxe pode ser importado com aquele ex. A gente ficou assim uns 15 dias até o fiscal, na primeira vez que ele foi, ele encontrou, no ex não diz que tem esse botãozinho e na mercadoria que você importou tem. Sim. Pô, e aí era um imposto de importação de R$600 mil. Então, mas a gente conseguiu, a empresa conseguiu comprovar que aquele ex poderia ser para aquela máquina, mas ainda assim, foram 15 dias de armazenagem, 15 dias de porto que... Com certeza onera muito a operação, né? E isso acontece porque, geralmente, quando você tem uma imunidade, tem uma isenção, tem um ex-tarifário, que é a redução da alíquota do imposto de importação e IPI, porque não existe fabricação nacional, né? Então, ele é também não deixa de ser um benefício fiscal com uma redução da alíquota, né, do imposto de importação e do IPI, justamente para beneficiar que você está trazendo produtos que não são fabricados no Brasil e vão ser utilizados, né? Principalmente máquinas, equipamentos, né? Bens de capital. E aí tudo que aí não deveria ser, né, um olhar arrecadatório da Receita Federal, mas acaba sendo. Por quê? Porque ela vai verificar, não, tu está usando aí uma isenção, uma imunidade ou um ex-tarifário, mas eu vou dar uma olhada mais de perto para ver se tu pode usar. E aí, nessa olhada mais de perto, eles vão... Até porque o imposto de importação é base para todos os outros. Exatamente. Então, entra na cadeia. Se descaracteriza,
Para eles é só ganho. E até vai influenciar ainda mais o ICMS, No né? ICMS. Que vai ter um monte de despesa ali, né? Compõe a base. Exatamente. Ô, Charlie, e casos práticos, assim, tu viu de fato reduções tributárias, né, perante o ICMS? O que tu podes contar, assim, tu já pela tua vivência aqui, até mesmo pelo escritório, assim, que de fato, o que isso na prática traz para um cliente, né? Bom, a gente assim, todas as empresas que importam com benefício têm redução de tributária e tem fluxo de caixa. A gente tem caso aí de empresa que está economizando 120 mil por mês em ICMS. Sim. 120 mil de crédito presumido por uma empresa pequena que, né, no final do mês não está deixando de pagar 120 mil de ICMS. Isso aí já no bolso do sócio já é um bom valor, né? Mas empresas grandes aí é milionário, né? Sim, o valor mensal do ICMS, que é do crédito presumido, é muito grande. Ô, Charlie, tu pode comentar um pouquinho quando chega um cliente, a gente teve agora recentemente algumas pessoas que nos procuraram, como é que é nosso trabalho, né? Que a gente tenta sempre fazer um planejamento inicial de importação, né? A gente não chega já, né, Wagner, dizendo, já vamos fazer, já começamos amanhã. Não, tem todo um trabalho, né? Uma análise, a gente faz simulações, né, de como seria. Então, tu pode comentar um pouquinho como é que funciona isso? A primeira coisa que a gente faz é consultar o produto do cliente, né? Para ver se não está na lista de produtos proibidos. E aí depois a gente vai ver se o produto dele não tem similar nacional, se tem similar nacional, porque tudo isso interfere na carga tributária final dele. Quem são os possíveis clientes também, né? Os possíveis clientes, impacta bastante. Hoje a gente tem regras no TTD que, se eu vender, por exemplo, estou importando, mas vou vender para uma pessoa física dentro do estado, eu não posso usar benefício. Então, aí se você tem o intuito de importar para vender para pessoa física em Santa Catarina, esquece TTD. Estou vendendo para uma empresa que vai comercializar, 4% de CMS. Estou vendendo para uma indústria que vai industrializar o produto, mas não vai alterar a NCM. Também a gente tem uma carga tributária diferente. Simples Nacional, que vai comercializar 12%. Então, as regras... Se está fora do estado, né? Se está fora do estado, é 4% ainda, né? Também. Então, a gente tem hoje, né, mapeado tudo isso e é uma das primeiras informações que a gente passa para o cliente, para ele saber se para o destinatário final dele vale a pena ter o TTD ou não. De fato, a gente faz uma simulação, né, para ver se de fato compensa, né? Porque todo mundo diz, o benefício compensa. Beleza, compensa, mas quanto? Né? Vamos trabalhar, né, dentro de uma margem. Porque, querendo ou não, também a empresa ela tem o custo, às vezes, de vir para Santa Catarina, de fazer toda a operação por aqui. Tem a parte logística que incide custos também, né? Mas que muitas vezes pode trazer mais vantagem ainda, né? Com certeza. Mas toda a expertise que a gente tem aqui é algo que, se você pega uma empresa boa, muitas vezes ela vai te dar mais vantagem ainda. Exatamente. Mas a gente, por exemplo, teve um caso que ele queria importar a conta própria e a gente viu que para ele era mais vantagem importar a conta e ordem com uma trading aqui em Santa Catarina do que ele mesmo tirar o benefício. Porque tem todo esse período dos 36 primeiros meses e aí a trading estava repassando quase que o benefício integral do ICMS para ele. Então, isso a gente analisa também. Porque também tem cada caso é um caso, exatamente. Sim, Então, não dá para ser uma regra geral. Generalizar, né? não é. Porque muita gente vem, né? Poxa, vem para Santa Catarina, tem um benefício que aqui... Calma, não é bem assim. Então, vamos olhar, né? Como o Charlie falou, vamos pegar o NCM do produto, vamos fazer toda uma análise inicial, né? Depois entrar com as habilitações e tudo mais, os pedidos, constituição da filial, enfim, ou da própria empresa. Mas é um planejamento, né? Não dá de chegar, né, Wagner, e botar os pés pelas mãos, porque podemos no futuro, a empresa poder ter um passivo oculto aí bem alto, né, cara? Com certeza. E eu sempre falo, né, também, né, quando a gente trabalha um dos casos, a gente também, além de ter uma contabilidade especializada nesse assunto, mas, se possível, ter advogados de modo preventivo, né? Como o teu escritório ali trabalha também. Então, isso aí já dá mais uma segurança para que a empresa possa trabalhar. Isso eu acho que é fundamental. É um casamento perfeito, né? As três partes envolvidas, né? A empresa, a contabilidade e ter uma assessoria jurídica voltada, especializada para isso, né? Então, isso é fundamental, né? A gente tem clientes que, às vezes, até como tem duas contabilidades, ou às vezes tem até 2 escritórios, né? Mas às vezes de assessoria jurídica, mas um que fica voltado só para a parte também da parte do comércio exterior,
Mas isso é fundamental porque é algo bem nichado, né, Wagner? Algo que tem suas particularidades. E não são poucas, né? Exatamente. Até esse final de semana agora eu tenho aula na pós, né, de Direito Aduaneiro e Comércio Exterior, que é a primeira pós do Brasil em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior do Brasil, né, que é uma pós da Univale. Até isso, certo? O primeiro curso de Comércio Exterior do Brasil, que antes era Administração com habilitação em Comércio Exterior, né, no Brasil inteiro. E a Univale foi a precursora, né, tem o primeiro curso de Comércio Exterior, de bacharelado em Comércio Exterior, que é 1999. Tudo isso talvez muito em virtude também dos benefícios, né? Então, talvez que antes, uma né? coisa é que assim... Leva a outra? É difícil tu pegar essa variável e dizer qual é a variável mais determinante, né? Porque se tu não tem a movimentação, tu não tem o desenvolvimento num nível técnico e acadêmico, estratégico, né? E o que eu falo muito, né? Até tem um podcast no Global Trade Summit que eu fiz com outros amigos, o Robinho e a professora Jana, na parte de desenvolvimento de tecnologias, inovação da Univale. E a gente falava muito disso, né? Que é como é uma espiral que foi desenvolvendo e uma coisa vai auxiliando a outra. Então, tu vai tendo as operações que vão acontecendo e eu, particularmente, eu falo muito, né, do meu desenvolvimento, porque então, comecei lá em 99 no escritório da Marta, né? Que depois foi minha sócia e que foi quem montou a pós em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior, né? Que era professora de legislação aduaneira. Depois eu fui trabalhar no Porto, né, estagiar no Porto 2 anos, justamente quando o Porto começou a se desenvolver. Então, aí a gente abriu o escritório, esse ano a gente fez 20 anos, em 2006 a gente abriu a trading, daí teve o benefício fiscal em 2007, aí operou até 2010. Então, eu começo a dar aula na sequência. Então, eu começo a dar aula no curso de comércio exterior. Então, aí é direito aduaneiro, direito tributário, regimes aduaneiros especiais, direito marítimo. E os clientes vão trazendo os problemas no dia a dia e a gente, com os alunos, vai aprendendo e ensinando. Né? Então, e é algo que a gente tem, por isso que o nosso prestador de serviço aqui, ele é muito qualificado, porque ele está inserido numa quantidade muito grande, né, de operações que vão acontecendo. E as pessoas com quem tu vai lidando também são pessoas que estão nessa mesma simbiose, né, de evolução, né, do aprendizado. Então, nesse ponto, a Univale ela tem um papel muito importante, né, na formação dos profissionais, no estímulo, né, desse fomento à educação. Hoje eu brinco, né, eu sempre falo onde eu vou dar aula lá no terceiro período, 90% está trabalhando na área. Né? Às vezes, agora no primeiro período, tem gente que passou no vestibular, empregado, já está com a matrícula, já está empregado. Né? Então, a nossa área aqui, né, Itajaí, Navegantes, como eu falei, a nossa região, ela respira comércio exterior muito forte. Né? A cadeia é muito forte mesmo. E agora uma pergunta para vocês dois. Qual a dica de ouro que vocês podem dar para quem quer começar a trabalhar com importação, fazer importação? Pode começar aí com o Charlie. Para mim, cara, o primordial é buscar informação, ter uma boa assessoria, porque não dá para você começar a importar sem você ter esse conhecimento que a gente está falando aqui. Tem muita coisa por trás, então eu acho que a importar se cerca de pessoas que já fizeram e que sabem como importar ou o que fazer. Porque você sozinho não vai conseguir, não. Respondendo, eu vejo dividindo em duas situações, né, a tua pergunta ali. Eu vejo a pessoa que quer importar realmente, ela tem que se certificar de que ela está trabalhando com pessoas que têm experiência, que têm um know-how, né? E para quem quer trabalhar na área de comércio exterior, seja na área de contabilidade, seja na área de despachante aduaneiro, seja na área de transporte, armazenagem, qual a área que vai dar suporte à operação, né, da importação, a pessoa tem que buscar se qualificar, ela tem que buscar conhecimento, porque são termos técnicos muito específicos. Né? A gente está conversando aqui e, para a gente, muitos termos são termos tranquilos, normais do nosso dia a dia.
Mas para quem não é dessa área, né, isso que a gente acha que é um bicho de sete cabeças. isso que a gente nem falou de Incoterms, não falamos de outras terminologias específicas da tributação sobre o comércio exterior, né, da operação de transporte marítimo, né, que vão ser também termos muito específicos. E eu sempre falo para os meus alunos, cara, por mais que tu disciplina de direito, né, o pessoal já olha, né, assustado. Não gosta. Tem um preconceito, né? Não curte muito. Mas eu falo para eles, vocês não vão ser advogados, vocês não vão ser operadores do direito, mas vocês têm que ter uma noção básica, conceitual, para relacionar com o que está acontecendo. Exatamente. Então, isso é outra coisa que ajuda muito. Quando você tem tá na prática, está estagiando, está buscando o seu primeiro emprego e você está buscando a teoria junto, fica mais fácil de ter um ponto de ancoragem, fica mais fácil de você desenvolver, né, esse aprendizado. Né? Então, essa é a minha dica, tentar estimular, a gente já falou um pouco sobre isso também, sim. Uhum. Tentar fazer essa vinculação e essa correlação entre a prática, né, o dia a dia na área, como eu falei, começando de baixo, e isso aí é lendo, é buscando informação, é estudando a respeito, sabe? Para que uma coisa complemente a outra. Né? Com certeza. Charlene, estamos na reta final então do nosso episódio. Te agradeço pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Sei que não é fácil, né? Trabalhando o dia inteiro agora ainda fazendo essa gravação, hein? Mas de coração muito obrigado aí. Obrigado aí pela parceria que a gente tem junto ao escritório, né? Tá nos dando suporte aí perante a coordenação fiscal do nosso escritório. Então te agradeço de coração e pode fazer o teu encerramento final aí também. Na verdade, eu quero agradecer também. Eu aprendi aqui muito já nessa acho que 1 hora que a gente está aqui. Cara, a gente acha que sabe, mas sempre tem uma coisinha ou outra para aprender. Então, na verdade, é só agradecer o convite, agradecer a parceria. É isso aí. É isso. Com certeza. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Também aprendi muito contigo. A gente sempre, na aula, a gente está sempre aprendendo e isso que eu acho que é o mais importante, sabe? Tu tá aberto para aprender e, de fato, né, a gente... Quanto mais tu estuda, mais tu vê que tu não sabe nada. Exatamente. Tu precisa buscar cada vez mais, né, o aperfeiçoamento. Mas eu acho que isso que é o bacana, né? De tu tá disponível e disposto a isso, sabe? É isso aí. Pessoal, então, muito obrigado. Não deixe de seguir o nosso Contas e Contos no Instagram e também se inscrever no nosso canal Contas e Contos no YouTube. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.